agora você passa a acompanhar Palavra de Vida com o diácono Aldo Rocha, da Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte. O meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 19, versículo do 3 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui nesse texto há uma discussão sobre o divórcio, sobre o casamento, sobre a legitimidade do casamento, e Jesus vai dizer que desde o início foi assim. Deus criou homem e mulher para que ambos tivessem uma vida única, uma vida comunitária. Esse é o projeto de Deus, uma família real, uma família unida, uma família intrinsecamente ligada uns aos outros, tanto quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade por excelência. E é interessante notar como os homens querem, para satisfazer as suas vontades, casar-se, separar-se, viverem como querem. Jesus também vem trazer para nós, na nossa visão do texto de hoje, a questão da vocação. A vocação é precisa ser descoberta e aplicada. A minha vocação, qual será? A vocação de pai, de mãe, a vocação de solteiro, de casado. A vocação que eu descobrir em mim, preciso tomar parte nela, vivenciá-la e vivenciá-la com alegria e com fidelidade. A nossa vocação deve ser exercida com fidelidade. Preciso ser fiel à vocação a qual sou chamado. Você precisa ser fiel. A vocação na qual você é chamado, é chamada. Caríssimos irmãos e irmãs, olhando por essa ótica, nós podemos ver também, de igual modo, o casamento de Jesus com a igreja.
Jesus vai casar-se com uma igreja, uma senhora, uma jovem senhora, a igreja, uma jovem senhora, ao mesmo tempo sofrida, humilhada, jogada, escorraçada, deixada à margem no caminho, abandonada por tantos. Jesus hoje diz que uns casam e outros se fazem solteiros pelo reino de Deus. Aqueles que querem casar-se com a igreja, tal qual Jesus Cristo, que vivem essa fidelidade do namoro, do noivado, para um casamento perfeito e real. Jesus está falando que nós não podemos viver no adultério. Adulterar não é só em relação aos cônjuges, mas também em qualquer relação. Quantas vezes nós adulteramos as nossas relações, até de amizade, quando traímos nossos ditos melhores amigos. Quando nós falamos mal de quem não está por perto, aproveitamos a ausência para criticar ou mesmo para sentar o pau, sentar a borracha nas pessoas que muitas vezes vivem no nosso convívio. Será que não estamos também nós adulterando a nossa amizade? Existem várias maneiras de adultério, de relacionamento, adultério de trabalho, adultério de moral, de ética. Quantos adultérios nós vivemos diariamente? Nós sabotamos a nós mesmos e muitas vezes nem percebemos. Jesus hoje nos chama a atenção para todo esse tipo de sabotagem, para a compreensão do que é vocação para nós, do que vale a pena nós vivermos em função da nossa vocação. Jesus fala como vale a pena alguém que se deixa, que se entrega, alguém que deixa pai e mãe para viver o seu relacionamento conjugal, formando uma família, mas também alguém que deixa o seu próprio eu para a vivência do reino de Deus, a satisfação do reino de Deus, a graça de Deus na totalidade. Que nós possamos, meus irmãos, descobrirmos em nós qual a nossa vocação e descobrindo pedir ao Senhor, dai-nos, Senhor, a fidelidade de bem vivê-la. Que assim o dia de hoje seja um dia voltado para essa descoberta e muito mais que isso, para a preparação das grandes núpcias da nossa vocação, daquilo que o Senhor nos convida. Aqui, Jesus já se prepara para essas núpcias com a sua esposa, com a sua noiva, que é a igreja, brevemente quando ele virá. Que o Senhor te abençoe, te ilumine, te guarde, te favoreça. Bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho. Você acompanhou Palavra de Vida com o diácono Aldo Rocha, da Arquidiocese de Natal.